Você primeiro começa naturalmente fazendo um caminho para dentro, uma jornada para dentro. Trabalhando o seu interior, a sua pirâmide mágica. Aí você vai trabalhar o seu ego, você vai trabalhar as faculdades da sua mente, você vai ajustar as faculdades da sua mente. Depois que você fez esse trabalho de pirâmide interior, aí sim é hora de você voltar-se para o mundo e praticar magia, e praticar feitiçaria. Primeiro, você constrói uma Qibla espiritual. Primeiro, você constrói uma pirâmide mágica. Depois que essa pirâmide está construída, você olha para fora e se comunica com o universo. Então, o primeiro trabalho é em cima do universo pequeno, do pequeno universo, o microcosmo. E o segundo trabalho é no macrocosmo, o corpo de Deus. Depois que você construiu a sua pirâmide mágica, depois que você ajustou as faculdades da sua mente, depois que você se curou, então está na hora de você virar para o corpo de Deus e se comunicar com as criaturas que estão no corpo de Deus. Então, esse é o trabalho do xamanismo, por exemplo. Que é quando você entra em contato com as criaturas que estão ao seu redor e se comunica com ela. Isso que é xamanismo. Se alguém te falou outra coisa que não seja isso, não é xamanismo. O xamã se caracteriza por isso. Se comunicar com o mundo espiritual. Você acha que aqueles índios, aqueles aborígenes, lá nas cavernas, lá no Neolítico, lá no Paleolítico, e depois ali mais para a Idade do Bronze, você acha realmente que esses caras, eles estavam preocupados em fazer algum trabalho interior? Mas o homem de hoje também não tem os intempéries que ele tinha. Ele tinha que lidar com a chuva, ele tinha que tirar água do chão para ele beber, ele tinha que cortar madeira, ele tinha que criar o fogo, ele tinha que criar ferramenta. Ele não tinha tempo para pensar para si. Ele não tinha tempo para ficar pensando se o outro está pensando mal dele. Ele não tinha tempo para ficar falando mal do outro. Sabe por quê? Porque ele tinha que comer. Ele tinha que construir, ele tinha que achar abrigo. As preocupações deles eram outras. A interação com o universo era para fora, não era para dentro. Ele olhava para o universo, ele pedia ao universo para mandar chuva, para parar a chuva. Ele lidava com o universo para poder... O que ele queria era se harmonizar com as criaturas, com o universo que estava ao redor dele. O que ele fazia? Para ele colher, para ele poder plantar, ele fazia oferendas também ao Deus da chuva, porque ele precisava da água. Então, qual que era a preocupação dele? Era se harmonizar com o seu entorno, com a grande mãe, com o corpo da mãe divina. Então, a visão de mundo dele era diferente. E aí você faz essa pergunta, então, necessariamente, será que um xamã já se curou? E aí, será que por causa disso, que ele não estava pensando em se curar, era outras coisas que ele queria, será que a magia dele não tinha efeito? Não necessariamente um xamã é um cara curado. Eu estava vendo um documentário sobre ayahuasca. Aí tem um ayahuasqueiro que se diz xamã. E ele está no Peru. E ele é um americano. E se você for olhar, ele ministra ayahuasca. Ele ministra rituais de pagelância. Ele ministra rituais de cura. Mas se você for olhar para a vida do cara, uma desgraça. Ele só mete os pés pelas mãos. Então será que um xamã... Será que a magia dele não tem efeito? Por outro lado, não necessariamente um místico, ou seja, aquela pessoa que é completamente espiritualizada, aquela pessoa que é curada, aquela pessoa que, você olha para as palavras dela, ela é lúcida. Você olha para as atitudes dela, ela é lúcida. Você olha para o cara e fala assim, que esse cara é no eixo, esse cara é alinhado. Mas o cara leva uma vida de cão, muitas vezes.
Aí você fala assim, pô, como é que pode um cara que é tão espiritualizado, um cara que é tão alinhado, o cara, pô, leva uma vida de cão? Será que, pô, essa espiritualidade não ajuda nada nele? Ó, muitas vezes o cara é um místico, o cara se inflama em oração, o cara se derrete em Deus, mas o cara não sabe fazer magia. O cara não sabe materializar o espírito. O cara não sabe movimentar o entorno. Então são caminhos distintos. O caminho do místico e o caminho do mago. E aí os místicos modernos, eles tentaram trazer a magia para dentro do misticismo deles. Isso virou um misticismo ritualístico. Tirou a magia do seu contexto. Então aí a gente volta lá no início, quando eu falei assim, ó, estrito sensu. Quando eu estou falando de magia, no contexto de magia moderna, não é magia. É um misticismo ritualístico. Ele é muito bom, ele é ótimo, mas para trabalhos de transcendência. E não para trabalhos de magia. Não adianta, se alguém fazer um invultamento para você, alguém for te invultar de todas as maneiras, não adianta, que ritual menor do pentagrama não vai te proteger. O ritual menor do pentagrama vai te proteger contra ataques mágicos alcalinos. E nem todos também. O que são ataques mágicos alcalinos? Inveja, olho grande, olho gordo, mal olhado. Isso são ataques mágicos alcalinos. O ritual menor do pentagrama pode te ajudar um pouquinho nisso. Agora, ataques de magia negra, nem adianta que ritual menor do pentagrama nenhum vai te ajudar. Para combater magia, você tem que usar magia. Não adianta. Não adianta você querer usar psicurgia. Não adianta você querer usar misticismo, que você não vai combater magia. Aí outro dia o rapaz falou assim comigo assim, eu acredito que quanto mais você está próximo de Deus, você está protegido contra essas forças hostis. Aí eu falei assim com ele assim, meu irmão, olha só, Shankara foi o pai do não dualismo. Shankara foi, quem sabe, um dos homens mais santos que pisou no planeta. Ele morreu por causa de um ataque de magia negra, com 32 anos de idade. Ele estava pertinho de Deus. Ele estava tão perto de Deus que a gente confundia quem era Deus e quem era Shankara. Mas ele morreu de ataque de magia negra. Então, essa verdade do cara não está afiliada à verdade universal, cara. Não está. Ou seja, não importa se você está próximo de Deus. Se o cara fizer magia negra para você e você não se proteger, você vai pro buraco, meu irmão. Tu vai pra vala.